O mistério proibido das montanhas fumegantes, que o governo tentou enterrar para sempre. Nas profundezas das grandes montanhas fumegantes, há um lugar onde o tempo se recusa a seguir em frente, onde a névoa cobre tudo e o som da civilização parece apenas uma lembrança distante. É um mundo esquecido, cercado por vales que engolem a luz e histórias que ninguém ousa repetir em voz alta. Durante décadas, os moradores dessas terras contaram sobre pessoas que simplesmente desapareceram. Viajantes, soldados desertores, famílias inteiras que subiram a serra e nunca mais voltaram. E cada história terminava do mesmo jeito, com o mesmo aviso sussurrado à beira do fogo. Não vá além do rio Hollow. Lá, o governo fez algo que até Deus se recusou a ver. Em 1869, um inspetor federal chamado Jonathan Harker foi enviado à região para investigar os desaparecimentos. Um homem metódico, fiel à lei, acostumado com os segredos da guerra recém-encerrada. Mas nada poderia prepará-lo para o que encontraria naquelas montanhas. A viagem começou como uma simples busca por respostas. Mapas, relatórios, trilhas antigas. Mas logo ele percebeu que algo não fazia sentido. Várias vilas que constavam em registros oficiais haviam sido removidas dos mapas recentes. E os moradores que restavam pareciam ter medo até das próprias palavras. Harker anotou em seu diário. Eles olham por cima do ombro antes de responder, como se temessem alguém invisível, algo maior que a própria floresta. Nas semanas seguintes, ele começou a ouvir relatos sobre uma comunidade que vivia completamente isolada, nas encostas mais altas da serra. Um povo sem nome, sem registros, que nunca aparecia em censos, mas que sempre deixava sinais, pegadas, fumaça no horizonte e cânticos que ecoavam à noite. Ao tentar chegar até lá, o inspetor encontrou marcos de pedra com símbolos gravados, marcas que lembravam inscrições militares, mas distorcidas, como se alguém tivesse tentado apagar um passado inteiro. Um velho lenhador, o último a falar com Harker ainda em vida, contou que ele parecia obcecado. Dizia que havia encontrado provas de um acordo entre homens e monstros e que iria voltar à capital para denunciá-los. Mas ele nunca chegou. Seu cavalo foi encontrado 2 dias depois, amarrado a uma árvore sem o cavaleiro. O diário, recuperado décadas mais tarde, termina abruptamente com uma frase: "Eles não me deixaram sair, e agora sei por quê." Desde então, o nome de Jonathan Harker desapareceu dos registros federais. Nenhum arquivo menciona sua missão e nenhuma carta chegou à sua família. Apenas o silêncio e uma série de relatórios classificados com a mesma etiqueta: Hollow Creek, acesso restrito. E é a partir desse ponto que a história começa a se desenrolar. Porque onde há silêncio, há algo sendo escondido. E o que as montanhas fumegantes esconderam pode ser a verdade mais perigosa da história americana. Meses depois do desaparecimento de Jonathan Harker, o caso foi oficialmente encerrado. O relatório dizia apenas: inspetor perdido em terreno hostil. Nenhuma busca extensa foi autorizada. Nenhum registro adicional foi liberado. Era como se o próprio governo quisesse que o nome dele fosse esquecido. Mas nem todos obedeceram ao silêncio. Um funcionário do Departamento de Arquivos, movido pela curiosidade, começou a investigar o caso por conta própria. O que ele encontrou anos mais tarde foram pastas inteiras seladas com carimbos de confidencialidade e trechos de documentos rasurados. Linhas censuradas que deixavam apenas fragmentos. Experimento não autorizado, contaminação local, projeto Hollow Creek. Essas palavras seriam apenas ruído, se não fosse por uma série de registros militares datados do mesmo período, todos com origem na mesma região. Relatórios sobre unidades desaparecidas, homens adoecendo repentinamente
e campos evacuados às pressas. Nenhum detalhe, apenas um padrão impossível de ignorar. Alguns historiadores afirmam que durante os últimos meses da Guerra Civil, experimentos foram conduzidos nas montanhas sob ordens diretas de Washington. Testes com gases experimentais, compostos biológicos e novas formas de controle populacional. O tipo de segredo que não se destrói, apenas se enterra. Décadas depois, moradores locais começaram a relatar o aparecimento de figuras estranhas entre as árvores. Homens com uniformes antigos, cobertos de lama e cicatrizes, caminhando sem direção, falando em línguas que ninguém compreendia. E toda vez que alguém tentava seguir esses rastros, o exército reaparecia, delimitando áreas e impondo silêncio. Um dos relatos mais conhecidos vem de uma enfermeira aposentada de Knoxville. Ela contou que em 1948, o governo a contratou para tratar pacientes especiais em um acampamento improvisado nas montanhas. Disse que eram homens pálidos, incapazes de suportar a luz, com marcas que pareciam queimaduras químicas. Quando ela perguntou o que havia acontecido, disseram apenas: eles respiraram o ar errado. Com o passar dos anos, o projeto Hollow Creek virou lenda. Um nome proibido em arquivos públicos, mas sempre presente nos relatos orais da região. Um segredo transmitido em sussurros, entre famílias que ainda lembravam do que o governo fez quando acreditou que ninguém estava olhando. E o mais inquietante é que os registros censurados não pararam em 1869. Há relatórios datados de 1923, 1954, 1971 e até 2002. Todos com o mesmo padrão, as mesmas coordenadas e a mesma assinatura digital. H.C. Black. Hoje, quase ninguém fala sobre isso em voz alta, mas há quem diga que o projeto nunca foi encerrado, apenas mudou de nome, e que a névoa que cobre aquelas montanhas não é apenas natural. Há quem acredite que o ar das grandes montanhas fumegantes ainda carrega vestígios do que foi testado ali, e que sob o silêncio do vento ainda se ouvem ecos de ordens militares. Porque às vezes o passado não está morto. Ele apenas continua esperando dentro da névoa. Com o passar das décadas, o nome Hollow Creek deixou de ser apenas uma marca em documentos esquecidos. Virou uma maldição sussurrada entre os que viviam próximos às montanhas. E quanto mais o governo tentava apagar o passado, mais surgiam fragmentos de algo impossível de esconder. No início dos anos 80, uma equipe de pesquisadores independentes anunciou ter encontrado ruínas antigas no interior da floresta. Estruturas de pedra cobertas por musgo, túneis e marcas que não pertenciam a nenhuma tribo nativa conhecida. O local foi rapidamente isolado por agentes federais e os arqueólogos desapareceram das notícias. Nenhum artigo foi publicado, nenhuma escavação oficial foi registrada. Um ex-funcionário do Corpo Florestal, que mais tarde fugiu do país, afirmou ter visto caminhões carregando grandes contêineres metálicos, escoltados por veículos sem identificação. Disse que o solo tremia e que o ar parecia vibrar com um som baixo e contínuo, como se algo fosse enterrado de novo, mais fundo do que antes. A partir desse ponto, as histórias começaram a se misturar com o medo. Famílias inteiras deixaram suas casas. Os que ficaram relatavam o mesmo pesadelo. Vozes que chamavam pelo nome durante a noite, figuras observando das árvores e o som distante de tambores que vinham da neblina. Foi nessa época que surgiu a teoria do Pacto da Névoa. Segundo ela, um acordo teria sido feito entre o governo e os sobreviventes do antigo experimento. Em troca de silêncio e isolamento, eles receberiam terras, suprimentos e promessas de que jamais seriam incomodados novamente. Mas havia uma condição: jamais poderiam sair das montanhas. Os poucos documentos que sustentam essa teoria
mencionam a existência de uma comunidade protegida, supervisionada à distância por uma divisão inexistente do exército. Nenhum nome, nenhum registro público, apenas códigos, coordenadas e relatórios incompletos sobre controle atmosférico. Alguns acreditam que esses descendentes ainda vivem lá, adaptados ao ambiente que matou seus antepassados. Criaturas humanas apenas na aparência, moldadas por gerações de exposição a algo que nunca deveria ter sido criado. Há filmagens borradas, fotografias noturnas e gravações de rádio em frequências que não constam em nenhuma listagem civil. Em todas elas, há um mesmo som de fundo, um sussurro rouco, repetido dezenas de vezes. Um nome, Harker, e talvez seja apenas coincidência. Mas no mapa moderno da região, existe uma pequena depressão no terreno chamada Vale de Harker. Nenhum registro histórico explica o nome. Nenhum morador local admite saber sua origem. Mas os antigos dizem que é o ponto onde o inspetor foi visto pela última vez, e que desde então a névoa nunca mais dissipou completamente. Alguns exploradores que tentaram chegar até lá contam que o GPS enlouquece, as bússolas giram sem parar e o som desaparece, como se a própria montanha absorvesse o ruído. Um deles gravou sua última mensagem antes do sinal cair. Ele disse apenas: "Há algo aqui embaixo e parece estar esperando por nós." O governo nega tudo, mas as fronteiras do parque continuam vigiadas. As trilhas são constantemente fechadas para manutenção, e drones sobrevoam o local quase todas as noites. Se o Pacto da Névoa realmente existiu, talvez ainda esteja sendo cumprido. E talvez aqueles que ficaram nunca tenham sido apenas humanos. Com o passar do tempo, as montanhas fumegantes se tornaram uma atração turística. Trilhas bem sinalizadas, parques nacionais, visitantes com câmeras e guias sorridentes. Mas sob a superfície, as cicatrizes nunca desapareceram. Em 2002, um grupo de caminhantes relatou ter encontrado uma área cercada por arame farpado dentro do parque, com placas de aviso em inglês e russo. No centro do terreno, havia uma estrutura metálica coberta de musgo e o som de máquinas vindo debaixo da terra. 2 dias depois, a área foi interditada oficialmente por risco de erosão. Nenhuma menção ao que havia lá. Anos depois, imagens de satélite mostraram algo estranho. Uma enorme anomalia térmica sob o solo das montanhas. Temperaturas acima do normal em uma área onde não há atividade vulcânica conhecida. Os dados foram removidos dos mapas públicos poucos dias após a descoberta. Em 2011, uma expedição de jornalistas independentes tentou filmar dentro da região restrita. O material bruto nunca foi publicado, mas um trecho vazou em fóruns anônimos, um vídeo curto, granulado, onde uma voz distante sussurra: "Eles ainda respiram." Desde então, pesquisadores, historiadores e céticos tentam entender o que realmente aconteceu. Alguns afirmam que o projeto Hollow Creek nunca foi encerrado, que ele apenas mudou de rosto, transformando-se em uma rede de testes secretos sobre isolamento humano, controle atmosférico e manipulação genética. Outros dizem que tudo não passa de uma coincidência, um mito alimentado pelo medo e pela ignorância. Mas há fatos que ninguém consegue apagar. Há documentos que simplesmente não deveriam existir, e existem. Há nomes que desapareceram de todos os registros oficiais, mas continuam aparecendo em listas internas de pagamento. E há uma linha em um relatório de 1974 que resume tudo. O experimento é estável. As entidades adaptaram-se ao ecossistema. Seja qual for a verdade, algo permanece vivo dentro daquelas montanhas. Algo que respira, se move e observa. E talvez depois de mais de um século,
ainda esteja cumprindo ordens que ninguém mais recorda. Quando o vento sopra forte, os moradores dizem que é possível ouvir vozes na névoa, vozes pedindo ajuda e outras mandando ficar calado. O som se mistura à floresta, como se o próprio solo tivesse memória. E toda vez que alguém tenta investigar, o resultado é sempre o mesmo: áreas interditadas, relatórios sumindo e o silêncio que volta a cobrir tudo. Alguns afirmam que o governo enterrou algo ali. Outros acreditam que ele enterrou alguém. Mas os mais antigos dizem outra coisa: que o governo não escondeu o que criou. Ele escondeu o que libertou. O tempo passa, os nomes mudam, os arquivos se perdem, mas a névoa permanece. E se você algum dia visitar as montanhas fumegantes e sentir o ar ficar denso de repente, não olhe para trás, porque o que está nas montanhas ainda está acordado.